Dinheiro? Tem. Eu te falei, R$ 35. Bom dia. Estava conversando aqui com a minha esposa, está tentando fazer a minha filha dormir, a Sani. Nós vamos iniciar um estudo da Bíblia sobre o livro de Apocalipse. Você que está entrando, se você quiser convidar os amigos, tem como convidar quem estiver aí online. Convide os amigos para nós estudarmos o livro do Apocalipse. Olha, nós estamos vivendo um período difícil na história do nosso mundo, né? Alguns estão dizendo que é uma coisa, outros dizendo que é outra, dizendo que é histeria, que isso não é um problema, mas de qualquer maneira a situação que nós estamos passando é real. E se essa situação é real, e nós estamos passando por esse problema mundial aí, o que isso quer dizer? Alguns já estão dizendo, olha, o fim do mundo vai acontecer agora, e estão super preocupados, né? Vamos estudar a Bíblia e deixar que a Bíblia diga pra gente o que é realmente o fim do mundo e o que não é. Eu quero dar as boas-vindas a você que já está aí. Eu tenho certeza que a partir de amanhã as pessoas vão assistir esse, vão depois assistir os outros. Todos os dias nós vamos estar estudando o livro do Apocalipse, de segunda a sexta-feira, aqui no Instagram e também no Facebook. Então, você se prepare aí às 10 horas da manhã. Eu pensei em 10 horas da manhã porque é um horário que quem está em casa já deu para acordar, conseguiu lavar o rosto, né? Então já deu tudo certo. Então eu pensei assim num horário que dá para a maioria das pessoas. Então por isso que é 10 horas da manhã. Bom dia, quero dar um bom dia a você e depois você que estiver assistindo depois, né? Boa tarde, boa noite. Nós vamos estar estudando o livro do Apocalipse nesses dias, ok? De segunda a sexta, todos os dias um capítulo especial, aprendendo um pouquinho mais. Então vamos começar? Olha, eu não gosto, eu tenho um costume que todas as vezes que eu vou abrir a Bíblia, eu estou aqui com a Bíblia na mão, eu peguei uma Bíblia pequena, né? Assim, sendo irônico, essa aqui é uma Bíblia muito boa que eu gosto. Ela é a nova versão transformadora, uma versão muito fácil de ler e eu tenho gostado bastante de ler. Eu tenho várias Bíblias, várias versões. Daqui a pouco eu vou falar um pouquinho de versão, talvez algumas pessoas ficam preocupadas, o que é esse negócio de versão, né? E a gente vai poder conversar. Se ficar alguma dúvida, depois eu vou criar um grupo. Se ficar alguma dúvida, eu vou criar um grupo para que as pessoas possam tirar as dúvidas e possam conversar comigo e tirar as dúvidas pessoalmente. Eu agradeço mais uma vez quem está entrando, quem já está com a gente vai ficar aí até o final. Nós vamos ter mais ou menos meia hora de estudo, não é muito tempo, é um tempo bom. E nos últimos dias que nós estamos, né? Parece que tempo é uma coisa que a maioria das pessoas tem. E talvez alguns de vocês já estão comendo tudo aí que tem na prateleira, então pare de comer e vamos estudar a Bíblia, tá bom? Pare talvez de ficar aí na internet sem saber o que fazer, boiando, e vamos estudar a Bíblia. Mas antes de ler qualquer texto, eu gosto de orar. Então quero convidar você, do jeito que você está, fechar os seus olhos para a gente orar e a gente abrir o texto e começar a conversar sobre o texto. Pode ser? Vamos orar? Querido Deus, muito obrigado pelas pessoas que estão assistindo e ainda assistirão esse vídeo. Que o Senhor nos abençoe e nós possamos encontrar esperança na Tua Palavra. Que a gente possa encontrar também a alegria de saber o que vai acontecer e de ficarmos em paz. De saber também que o Senhor está no controle. Nós vamos estudar o livro do Apocalipse e pedimos que o Senhor nos ajude a entender mais e mais esse livro. Abençoe as pessoas que estão aqui online assistindo. Eu não estou presencialmente com elas, mas eu sei que o Senhor nos une pelo Teu amor e pelo Teu cuidado. Abra nossa mente, derrama o Teu Espírito Santo sobre nós, no nome eterno de Jesus, amém. Então vamos estudar o livro. Olha, eu quero pedir uma coisa para você. Que você que está estudando a Bíblia e quer aprender mais sobre a Bíblia, pegue por favor aí um papel, um caderninho, uma caneta, um lápis, para que você possa anotar, para que você possa grifar. Pegue a sua Bíblia também. E eu faço outro favor, chame aí os colegas que estão online, tem essa opção aí de chamar os amigos, de convidar, de compartilhar, então faça isso, para que mais pessoas possam estudar a Bíblia, tá bom? Amanhã nós vamos estudar mais, depois mais, nós vamos estudar de segunda a sexta. Até enquanto isso estiver acontecendo, nós vamos estar estudando. Eu quero terminar com vocês o livro de Apocalipse, e eu espero que volte logo, as coisas são normais. Eu vou também continuar estudando o livro de Apocalipse. Nós vamos terminar esse livro. Bom, eu já conversei sobre isso, né? Nós estamos num período difícil da nossa história, uma crise aí já econômica, pessoas desesperadas. Eu fico inclusive com o coração doendo e ardendo pelos autônomos, pelas pessoas que
são informais, também as pessoas que estão doentes, as pessoas que são mais do grupo de risco, doenças crônicas, e muita gente tem doenças crônicas no Brasil, né? Doenças pré-existentes, diabetes, hipertensão, problemas pulmonares. Então a gente está num período difícil da história. E sempre nesses períodos as pessoas ficam preocupadas. Mas nas guerras mundiais as pessoas ficaram bastante preocupadas. E agora, será que é o fim? Também nos momentos, por exemplo, quando tem fome, quando tem terremoto, as pessoas ficam preocupadas. Nós, os brasileiros, a minha esposa está fazendo ela dormir. Alguém perguntou pela minha filha. Mas em algum momento ela vai aparecer por aí, com certeza. Nós, os brasileiros, nós não estamos acostumados a grandes crises. O nosso país é um país até abençoado nesse sentido. Nós estamos acostumados a ver isso fora. Embora nós também temos muitas crises de violência, por exemplo, de crime organizado, de mortes, parecendo coisas de guerra, mas muitas vezes a gente acha que isso é uma coisa normal. Mas olha, o mundo, ele vive em crise há muito tempo. Mas será que é o fim? E quando as pessoas pensam na palavra Apocalipse, elas pensam em coisa ruim, elas pensam em tragédia, elas pensam em morte, elas pensam em destruição, elas pensam em coisas ruins. Será que Apocalipse, ele é um livro mesmo de coisas ruins? O que nos reserva o futuro? O futuro é uma coisa ruim realmente? Bom, vamos pegar o texto então. Eu convido você, como eu falei para você, pegar um caderno, pegar um papel, pegar uma Bíblia. Eu quero agradecer o pessoal que está entrando aí, convide os amigos. E eu quero convidar você a pegar a sua Bíblia e abrir no livro de Apocalipse, no capítulo 1, no verso 1. Vamos começar do começo. Apocalipse é o último livro da Bíblia, capítulo 1, verso 1. É fácil achar Apocalipse, né? É igual achar Gênesis. Verso 1, então, é mais fácil ainda. Mesmo você que não tenha, talvez, tanto contato com a Bíblia, facilite. A Sani está aqui, ela veio ajudar na leitura. Quem perguntou por ela, está aqui. Só por ela estar aqui é um motivo para você assistir esse vídeo. Olha que coisa linda. Apocalipse, capítulo 1, verso 1. Vamos ler? Acompanhe a leitura. Ela gosta de pegar o foninho. A mãe dela vai pegar ela aqui, senão ela vai querer pegar o fone e vai atrapalhar. Apocalipse, capítulo 1, verso 1. Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar a seus servos os acontecimentos que ocorrerão em breve. Ele enviou um anjo para apresentá-la a seu servo João. Eu vou ler novamente. Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar a seus servos os acontecimentos que ocorrerão em breve. Ele enviou um anjo para apresentá-la a seu servo João. Olha que interessante isso aqui. Apocalipse, ele é um livro de quê? A palavra Apocalipse, sabe o que quer dizer a palavra Apocalipse? Quer dizer revelação. Apocalipse em grego é revelação. Inclusive em inglês, se você pegar uma Bíblia em inglês não vai estar escrito Apocalipse, vai estar escrito assim, Revelation. Por que é Revelation? Revelation em inglês é revelação. Em português, nós usamos essa palavra Apocalipse, que é uma palavra amedrontadora para muita gente. Mas Apocalipse, já o nome do livro não é para amedrontar, é para revelar. Revelar o quê? Qual o objetivo desse livro? Vamos ver o verso 19? A Bíblia é assim. Nós vamos estudar ela e uma coisa que está aqui nós vamos compreender em um verso vai explicando o outro. A Bíblia se explica. A Bíblia se explica. Verso 19. Olha o que diz. Apocalipse capítulo 1, o verso 19. Diz assim, portanto, escreva o que viu, tanto as coisas que estão acontecendo agora, como as que acontecerão depois. Outra coisa importante para entender o livro de Apocalipse é que ele fala tanto de coisas do tempo de João, lá do final do primeiro século, da nossa era, do primeiro século depois de Cristo, quanto de coisas que vão acontecer depois. O livro usa o presente para explicar o futuro. Então a gente precisa entender isso, porque tem gente que na hora de interpretar o livro de Apocalipse,
Ah, não, é só coisa do passado, ou é só coisa do futuro. Não, o livro de Apocalipse usa o que está acontecendo na época de João para explicar coisas que irão acontecer depois. Então isso é uma coisa importante para a gente entender. Eu quero agradecer ao pessoal que está aí acompanhando. Continue, não saia, para você não perder o raciocínio. Esse vídeo também vai ficar aí disponível depois. No Instagram fica por 24 horas, no Facebook vai ficar aí, no Facebook aí para sempre esse vídeo vai ficar. Tá bom? Você entendeu então, né? O livro de Apocalipse é uma revelação. E é uma revelação de quem? De Jesus Cristo. O verso 1 diz isso. O texto começa assim, revelação de Jesus Cristo. Revelação. Jesus Cristo tem uma revelação para você. Não fique com medo, não fique desesperado. Os últimos acontecimentos da história desse mundo foram revelados para você. Você não precisa se desesperar. Jesus trouxe uma revelação para você. Você não precisa ir para a igreja lá, não sei aonde, buscar uma revelação, pagar não sei quanto e dar uma oferta e fazer isso, fazer aquilo para encontrar a revelação. Jesus Cristo já entregou uma revelação para você. A revelação do livro do Apocalipse. Bom dia. Tem gente entrando aí. Bom dia, primo. Bem-vindo. Nós estamos estudando o livro do Apocalipse. Então, uma revelação de Jesus. Nós lemos Apocalipse capítulo 1, verso 1 e o verso 19 também do capítulo 1. Então, olha, o livro do Apocalipse, ele usa o presente, na época de João, e usa os acontecimentos finais, então, da época do tempo do fim. E nós estamos em que tempo? Será que nós estamos no tempo do fim? Será que o Apocalipse está falando sobre o nosso tempo? Nós vamos entender isso, o Apocalipse vai explicar tudo. Todos os dias, às 10 horas da manhã, nós vamos estar estudando o livro de Apocalipse para entender isso. Vamos entender um pouquinho mais? Nós já lemos o verso 1, eu vou ler novamente e agora eu vou ler o verso 2. Vamos juntos. Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar a seus servos os acontecimentos que ocorrerão em breve. Ele enviou um anjo para apresentá-la a seu servo João, que relatou fielmente tudo o que viu. Este é o relato da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Olha que lindo isso aqui. Nós temos algumas coisas em Apocalipse que nós precisamos lembrar. Apocalipse é uma revelação de Deus, que Deus fez por intermédio de Jesus. E Deus usou um anjo para revelar a João. E João escreveu para revelar aos servos de Deus. É isso aqui que o verso 2 disse. E quem são os servos de Deus? Sou eu e é você. O fim já foi revelado para a gente. Nós podemos estar preparados. Deixa eu te contar uma história. Não sei se você já ficou sabendo, não sei se você sabe, mas no ano 70, Jerusalém foi destruída. Foi cercada e o templo foi destruído pelos romanos. Os judeus, uma facção judaica, fez assim uma rebelião armada contra os romanos. E os romanos, claro, não aceitaram isso. Os romanos, olha o que eles fizeram. Eles cercaram a cidade e impediram o povo de Israel, né, o povo que morava em Jerusalém, de sair, de comer, e também o povo não queria sair, né, o povo estava com medo de morrer. Aí a cidade ficou cercada. Jesus tinha dito lá em Mateus 24 que isso ia acontecer. Os cristãos, quando eles perceberam os romanos chegando, os cristãos fugiram. E os cristãos não foram mortos no cerco de Jerusalém. Mas aqueles que não deram crédito às palavras de Jesus morreram. Jesus tinha deixado revelado já o que ia acontecer muitos anos antes da destruição de Jerusalém, do cerco de Jerusalém. E os cristãos que tinham entendido isso, eles estavam preparados. E quando as coisas aconteceram, eles já estavam preparados. Eles estavam preparados para isso acontecer a qualquer momento. E é a mesma coisa de nós. Nós precisamos estar preparados e nós temos uma revelação para nós, que é o livro do Apocalipse. Nós não precisamos temer. Olha que coisa maravilhosa. Isso é lindo demais. É bonito demais. Entender que o livro do Apocalipse foi revelado para nós e nós não precisamos temer. Outra coisa importante que nós vamos entender um pouquinho mais no próximo estudo é o seguinte. Esses servos de Deus, eles são, aqui quando João escreveu para os servos de Deus,
João usa uma questão do tempo dele, que são 7 igrejas da Ásia. Olha o que o texto diz, capítulo 1, verso 4. Eu, João, escrevo às 7 igrejas na província da Ásia. Por isso que eu disse para você que é bom você pegar a sua Bíblia, é bom você pegar texto para anotar, para você acompanhar o estudo, tá bom? Eu, João, escrevo às 7 igrejas na província da Ásia. Ele escreveu aqui para 7 igrejas que existiam no tempo dele, mas essas igrejas simbolizam algo além. Lembra? O livro é escrito usando coisas da época de João, mas para explicar coisas do futuro. Que igrejas são essas? Verso 11. Lembra que o texto ele se explica? Tem muita gente, mas eu não entendo o livro de Apocalipse, eu não entendo a Bíblia. Calma, eu vou te ajudar nisso. A própria Bíblia se explica. Verso 11. Olha o que diz aqui. E a voz dizia, escreva num livro tudo o que você vê e envie às 7 igrejas nas cidades de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Olha que interessante. São 7 igrejas, são 7 cidades que representam 7 igrejas. E por que isso? Vamos entender, tá? Vamos entender calmamente isso. Entender que igrejas são essas. É bom lembrar que o livro de Apocalipse foi escrito na época que o Império Romano ele dominava o mundo. O Império Romano dominava. Outra coisa que é importante para a gente entender a Bíblia, para estudar a Bíblia, a gente precisa estudar também história. A gente precisa estudar outras áreas. Porque tem gente que acha assim, não, eu vou estudar a Bíblia e é só a Bíblia pela Bíblia. É verdade, a Bíblia e é só ela. Ela vale, é só ela que vale, é só ela que é a nossa regra de fé. Mas para estudar a Bíblia, eu preciso saber ler. Eu preciso saber ler, e para isso eu preciso ter estudado, para entender, para ter um nível de proficiência no idioma, eu preciso saber ler, mas eu também preciso saber, está falando de cidade aqui? Que cidade é essa? Então eu preciso também saber história. Então, olha, estudar a Bíblia é cultura, estudar a Bíblia é conhecimento. Vamos nessa viagem desses dias, estudando o livro de Apocalipse, cada dia um capítulo, e você vai aprender muita coisa. Então, no primeiro século, o império que dominava era o Império Romano. O Império Romano dominava o mundo. E essas cidades que o apóstolo João cita aqui, no verso 11 do capítulo 1, são cidades muito importantes, que nós vamos entender um pouquinho mais amanhã sobre essa cidade. Mas é bom entender também, olha, que o cristianismo passava por um período terrível de perseguição. O cristianismo não era uma religião aceita, não existia liberdade religiosa, porque o líder, o imperador romano, ele era adorado como se fosse um deus. E os cristãos não adoravam o imperador, os cristãos não aceitavam isso. Então, os cristãos eram perseguidos. As pessoas olhavam para os cristãos e falavam que eles eram ateus, porque eles não adoravam os deuses deles e falavam de um Deus diferente, que tinha criado os céus e a terra, um Deus grandioso e outra, um Deus que morreu, um Deus que sofreu em nosso lugar. Isso para os romanos era muito estranho, então eles odiavam os cristãos, matavam os cristãos eram muito perseguidos, muito mesmo. Era um momento de muita, mas muita perseguição. E o imperador da época, do apóstolo João, era o imperador Domiciano, que ele reinou, ele foi ali o chefe de Roma, do ano 81 ao ano 96 da nossa era. E sabe o que ele fez com João? Olha, a tradição, ela mostra pra gente, o que nós temos de relatos históricos, é que todos os apóstolos, com exceção de João, foram martirizados. Morreram martirizados, né? Todos morreram no final, mas todos morreram martirizados. O que é isso, martirizados? Eles foram mortos pela fé deles. Pedro, por exemplo, a história nos conta, a tradição nos conta, que ele foi morto de cruz, uma cruz de cabeça para baixo. Tentaram crucificá-lo, mas ele falou assim, olha, eu não sou digno de ser crucificado como Jesus. E eles pegaram ele então e colocaram a cruz de cabeça para baixo. E mataram ele. Todos os apóstolos, isso é uma coisa interessante, né? Olha, tem gente que fala assim, eu não acredito na Bíblia. Sabe, você tenta ganhar alguma coisa, uma vantagem, né? Você até luta para ganhar alguma vantagem, alguma coisa. Mas qual foi a vantagem que os discípulos, os apóstolos ganharam?
eles não ganharam nenhuma vantagem. Nenhuma vantagem. Nenhuma. Sabe, ser fiel a Deus não foi vantagem para eles. Na verdade, levou à morte. Ninguém morre por uma mentira. Eles criam, eles tinham certeza. Sabe por quê? Porque eles viram Jesus. E eles viram Jesus ressuscitado. Eles viram os milagres de Jesus. E é por isso que eles morreram pelo Evangelho. Tem muita gente, e aqui deixa eu fazer uma aplicação. Tem muita gente que está desesperado pelo que está acontecendo na história do mundo e está deixando Jesus de lado. Olha, não deixe Jesus de lado. Se apegue mais e mais a Jesus. Não deixe os problemas afastarem você de Deus. Os problemas na época dos apóstolos fizeram eles ficarem mais firmes em Jesus. Você sabe que esse imperador Domiciano que perseguia, sabe o que ele fez? Ele pegou João e jogou num tacho de óleo quente para matar João, mas João não foi morto. E aí sabe o que ele fez? Já que João não morria, ele pegou João e colocou ele solitário numa ilha chamada Patmos. Essa ilha existe, é uma ilha muito bonita. Depois pesquisa aí no Google, Patmos, tá bom? Patmos é uma ilha, era uma ilha prisão na época de João. E ele ficou lá sozinho, preso, enclausurado. Imagina você ter visto Jesus, ter sido um dos discípulos, um discípulo amado por Jesus, e de repente você ficar sozinho, sem ninguém. Olha, tem gente que está se sentindo assim agora. Não pode sair, não está podendo ir trabalhar, não está podendo estudar, e está se sentindo enclausurado. E João sentiu assim. E sabe o que Jesus fez? Ah, Jesus é maravilhoso. Vamos ler do verso 10 ao 16 do capítulo 1 de Apocalipse. Capítulo 1, verso 10 ao 16. Olha o que diz. Era o dia do Senhor. Você sabe que a Bíblia diz que o dia do Senhor é o sábado, né? A Bíblia fala que Jesus é Senhor do sábado. Era um sábado especial, ele estava ali em adoração. Era o dia do Senhor e me vi tomado pelo Espírito. De repente ouvi atrás de mim uma forte voz, como um toque de trombeta. E a voz dizia: escreva num livro tudo que você vê e envie-o às 7 igrejas nas cidades de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Quando me voltei para ver quem falava comigo, vi 7 candelabros de ouro, e em pé entre eles havia alguém semelhante ao Filho do Homem. Vestia um manto comprido, com uma faixa de ouro sobre o peito. A cabeça e os cabelos eram brancos como a lã e a neve, e os olhos como chamas de fogo. Os pés eram como bronze polido refinado numa fornalha, e a voz ressoava como fortes ondas do mar. Na mão direita tinha 7 estrelas, e na sua boca saía uma espada afiada dos 2 lados. A face brilhava como o sol em todo o seu esplendor. Jesus aparece aqui, uma figura de Jesus glorificado. E se você achou estranho esses símbolos, calma. No próprio livro do Apocalipse tem a explicação para esses símbolos. Jesus aparece aqui glorificado para João. Ele estava sozinho na ilha, igual alguns estão se sentindo sozinhos em casa sem poder sair. Ele estava preso. E não era pelo coronavírus, não. Era pelo imperador Domiciano, que tinha colocado ele num tacho de óleo quente, tinha tentado matar ele e agora prendeu ele numa ilha. E Jesus aparece aqui glorificado. Olha que coisa maravilhosa. Jesus aparece aqui lindo, com a imagem de Jesus glorificado, ressurreto. E tem alguns símbolos aqui. Quais são? Ele anda entre candeeiros, né? Nós lemos aqui capítulo 1, verso 10 ao 16. Anda entre candeeiros, semelhante ao Filho do Homem, vestes talares, uma cinta de ouro, cabelos brancos como a lã e neve e olhos como chama de fogo. O que quer dizer esses símbolos? Tem outros. Tem pés semelhantes a bronze polido, voz como de muitas águas, 7 estrelas na mão direita, da boca sai uma espada de 2 gumes e o rosto brilha como o sol. Bom, por que o Apocalipse foi escrito em símbolos? Por que esses símbolos estranhos, essas coisas estranhas? Será que tem explicação? Tem, e está no próprio texto. Isso é maravilhoso. Apocalipse capítulo 1, verso 10. Lembra que eu falei para você que tinha os candeeiros? Vamos ler o verso 10. Aliás, capítulo 1, verso 20. O verso 20. Olha o que diz. Este é o significado do mistério das 7 estrelas que você viu em minha mão direita e dos 7 candelabros de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas
E os 7 candelabros são as 7 igrejas. Então o que é candeeiros? Candelabros é a igreja. E as estrelas? São os anjos, os mensageiros. Olha, em Apocalipse capítulo 1, verso 20, já explicou um monte de coisa. Tem gente que fala, ai meu Deus, eu não consigo entender. A Bíblia, ela se explica. E fala que ele é semelhante ao Filho do Homem. Ah, você sabe, né? Que Jesus, ele é retratado, ele é chamado de Filho do Homem 88 vezes no Novo Testamento. Filho do Homem aqui está falando de Jesus. É Jesus que apareceu para ele. Quando aparece essa expressão, né, semelhante ao Filho do Homem, está falando de Jesus. Jesus é o Filho do Homem. Tá bom? E espada de 2 gumes? Ah, a própria Bíblia se explica. Se a explicação não estiver no livro de Apocalipse, está em outro texto, porque os apóstolos, os escritores bíblicos, eles usam a linguagem da Bíblia. Então, às vezes tem gente que fala assim, eu vou começar a ler um livro aqui. Para você entender a Bíblia, você precisa usá-la completa. Espada de 2 gumes, o que é isso? Em Hebreus capítulo 4, verso 12. Você volta um pouquinho aqui, ó. Fica antes de Tiago, Hebreus capítulo 4, verso 12. Olha o que o texto diz sobre essa questão de espada de 2 gumes. Hebreus capítulo 4, verso 12. Pois a palavra de Deus é viva e poderosa, é mais cortante que qualquer espada de 2 gumes, penetrando entre a alma e espírito, entre a junta e a medula, e trazendo a luz até os pensamentos e desejos mais íntimos. O que sai da boca de Jesus? Uma espada de 2 gumes. E de acordo com Hebreus capítulo 4, verso 12, o que é a espada de 2 gumes? É a Bíblia, é a palavra de Deus. Da boca de Jesus sai uma espada. E o que é de 2 gumes? Aquela corda dos 2 lados. Porque a Bíblia é Antigo e Novo Testamento, a Bíblia é completa, ela corta aonde for, é um texto completo. Olha, e ela penetra a nossa vida, ela corta a gente, corta em que sentido? Para nos renovar, para matar o velho homem, para destruir aquilo que é ruim, para transformar a gente. Olha que coisa maravilhosa. Nós já vimos, foi explicado pela própria Bíblia. O próprio texto se explica. Para encerrar, deixa eu te contar um segredo. O livro de Apocalipse, ele tem 404 versos. Em todo ele, 404 versos. 270 versos do livro de Apocalipse são referências claras ao Antigo Testamento. Mais da metade. Se você não estudar o Antigo Testamento, você nunca vai entender o Apocalipse. O Apocalipse, ele foi escrito, não é que ele é simbólico, é porque ele foi escrito na linguagem do santuário, na linguagem do Antigo Testamento, na linguagem que o seu público, os hebreus, os judeus, que foram o público primeiro que leu ele, eles entendiam, porque eles tinham claro, eles estudavam a Bíblia, eles entendiam. Você sabia que todo judeu, até os 12 anos, ele tinha decorado o Pentateuco, que é os 5 primeiros livros da Bíblia? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Ele já tinha decorado todos esses livros na cabeça. Então, quando ele lia o Apocalipse, ele entendia tudo. Cada símbolo. O Apocalipse não é um livro simbólico assim, meu Deus, negócio de outro mundo. Não. É um símbolo da própria Bíblia. Dos 404 versos do livro do Apocalipse, 270 são referências ao Antigo Testamento. 13 ao livro de Gênesis, 27 versos ao livro de Êxodo, 79 ao livro de Isaías e 53 ao livro de Daniel. Uau, hein? E deixa eu deixar para você, para a gente orar agora, 7 bênçãos que o livro de Apocalipse deixa para quem estuda. Quando você terminar isso aqui, convida os seus amigos para amanhã às 10 horas da manhã eles assistirem. E também manda esse link para eles assistirem esse primeiro, porque vai ficar disponível aí. Olha as bênçãos para quem estuda o livro de Apocalipse. Bem-aventurado aquele que lê, ouve e guarda as palavras do livro de Apocalipse. Capítulo 1, verso 3. Olha o capítulo 14, verso 3, diz assim, ó: bem-aventurados os mortos, que desde agora morrem no Senhor. Se alguém morrer no Senhor, ele é feliz, é uma bênção. Tem 7 bênçãos. Sabe o que mais? Capítulo 16, verso 15. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda suas roupas em Jesus. No caso, guarda o seu ser em Jesus. Verso 19, capítulo 19, capítulo 19, verso 9. Felizes são os chamados às ceias das bodas do Cordeiro. No caso, o casamento. A Bíblia diz, né,
que o relacionamento com Jesus deve ser um casamento. Então, bem-aventurado aqueles que são convidados a serem noivas de Jesus. Deixa eu só fazer um comentário sobre isso. Tem muita gente que não quer casar com Jesus, quer só ficar. Jesus fica na casa dele, eu fico na minha. Eu não quero compromisso com Jesus. Mas Jesus não quer ficar, não. Jesus quer compromisso, tá bom? Compromisso para a vida inteira. Sabe o que mais o texto diz? Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Apocalipse capítulo 20, verso 6. Feliz aquele que guarda as palavras da profecia desse livro. Apocalipse capítulo 22, verso 7. E feliz, bem-aventurado, abençoado é aquele que lava as suas vestes no sangue do Cordeiro. A sua vida está suja. Jesus quer lavar as suas vestes no sangue dele, no poder dele. O sangue dele aqui é o símbolo do perdão dos pecados. E tem também 7 promessas. Olha como o livro de Apocalipse é maravilhoso. Não é para você ter medo. Ao vencedor, ele vai se alimentar da árvore da vida. Apocalipse capítulo 2, verso 7. Ao vencedor, darei para ele, sabe o quê? Ele não sofrerá dano da segunda morte. Apocalipse capítulo 2, verso 11. Ao vencedor, o vencedor, ele vai comer do maná e vai receber uma pedrinha branca com um novo nome. Apocalipse capítulo 2, verso 17. Ao vencedor, lhe darei, sabe o que eu lhe darei? Autoridade sobre as nações. Apocalipse capítulo 2, verso 26. E no capítulo 3, verso 5, Jesus disse assim, ó, vai ser vestido de vestes brancas. Se a sua vida teve problemas, se o seu passado te condena, Jesus quer te dar algo muito melhor. Não é o seu passado que te define, nem o seu futuro. É o que Jesus fez por você na cruz que te define. Ao vencedor, eu farei coluna no santuário de Deus. Apocalipse capítulo 3, verso 12. Ao vencedor, eu vou dar o direito de sentar comigo no meu trono. Jesus quer dar o direito de você sentar com ele no trono dele. Apocalipse capítulo 3, verso 21. O livro de Apocalipse é uma revelação de Jesus. É um livro maravilhoso. E eu quero convidar você a estudar comigo, juntos, aprendendo mais sobre o livro de Apocalipse. Todos os dias, às 10 horas da manhã, completamente de graça. Então, gente, eu vou encerrando por aqui e depois eu vou fazer um grupo com as pessoas que forem ficando e tiverem essa regularidade das 10 da manhã. Para esse grupo eu tirar dúvidas, para esse grupo a gente conversar sobre o livro. Tá? No Facebook vai ficar aí um vídeo gravado. No Instagram, infelizmente, só dura 24 horas. Mas convide o pessoal para assistir e convide o pessoal para as 10 horas da manhã nós estarmos juntos no próximo estudo. Eu vi que teve gente até que mandou pergunta aí, mas eu vou responder depois no grupo especial para isso que eu vou estar criando, para as pessoas que forem continuar, que forem participar comigo. Mas eu quero agradecer a você que ficou até o final, agradecer a você que está aí assistindo, que Deus abençoe a sua vida, e eu queria agora fazer uma oração com você para que as bênçãos do livro do Apocalipse possam recair sobre a sua vida. Muita gente pensa em tragédias, mas eu quero falar aqui sobre bênção, porque o livro do Apocalipse é uma revelação de Jesus, é uma bênção, porque nos mostra o final dos tempos, mas não para nós termos medo, mas para nós ficarmos tranquilos, porque Deus é o vencedor, já venceu. Nós precisamos agora aproveitar e viver essa vitória com Ele. Feche seus olhos, quero pedir uma bênção especial do céu sobre a sua vida. Querido Deus, muito obrigado, porque o Senhor é bom e o Senhor está derramando bênção sobre a nossa vida. Tem muita gente que está preso igual Paulo, está se sentindo solitário. Eu queria clamar agora que o Senhor visitasse essas pessoas e que o Senhor abençoasse essas pessoas para aprenderem mais contigo e para que elas possam ficar em paz e tranquilas de saber que o Senhor está no controle da história, que não importa o que aconteça, o Senhor está no controle, o Senhor é vitorioso. É por isso que nós louvamos o Teu nome. Abençoe, por favor, todos que estão assistindo esse vídeo e todos que irão assistir ainda em algum momento. Abençoe também aqueles que continuarão estudando o livro de Apocalipse todos os dias às 10 da manhã. Que o Senhor derrame bênçãos sobre a vida deles e eles fiquem preparados para a Tua volta. Eu coloco essas pessoas nas Tuas mãos e obrigado pela Bíblia, obrigado porque a Bíblia se explica e é muito fácil de entender. Nós oramos no nome eterno de Jesus. Amém. Então não esqueça de compartilhar com seus amigos, convidá-los e de amanhã às 10 horas da manhã estarmos juntos. Um abraço, fiquem com Deus.